Nesta aula, abordaremos de forma sucinta os principais desafios e problemas na construção do conhecimento científico. Focaremos em conceitos centrais, como a relação entre teoria e empiria, a tensão entre lógica e evidência, as dinâmicas entre razão e intuição e as complexidades inerentes à causalidade, objetividade, neutralidade, linearidade, observação e os sentidos. Além disso, discutiremos brevemente a especificidade e a generalidade do conhecimento científico, bem como a importância da falsificabilidade, da predição e do controle, e os paradigmas e mudanças que marcam o progresso da ciência. Por fim, exploraremos as visões de realismo e relativismo que moldam o entendimento científico. Vou tentar apresentar todos esses conceitos da forma mais resumida possível. Bem, a construção do conhecimento científico, sobre o qual falamos na primeira aula, baseia-se na interação contínua entre o que chamamos de teoria e empiria. A teoria proporciona um quadro conceitual que orienta a observação e interpretação dos dados, funcionando como um guia para a coleta de informações. Ela fornece hipóteses que podem ser testadas e revisadas com base em novas evidências. Por outro lado, a empiria refere-se aos próprios dados e evidências coletadas por meio de observação e experimentação. Por isso é importante que a teoria seja sempre confrontada com a realidade empírica, já que são as evidências empíricas que podem levar à validação, modificação ou rejeição de teorias existentes. Portanto, no campo científico, esses dois elementos atuam de forma sinérgica. Mas percebam ainda que a lógica também tem um papel importante nesse contexto. Inclusive, podemos dizer que a ciência se fundamenta tanto na lógica quanto na evidência. Afinal, a lógica oferece as regras e procedimentos pelos quais as inferências são feitas, assegurando que os argumentos científicos sejam coerentes e válidos. Nesse sentido, a lógica dedutiva permite que conclusões sejam tiradas a partir de premissas gerais, enquanto a lógica indutiva busca generalizações a partir de casos específicos. Estabelecida a lógica, a evidência, como já mencionado, será crucial para validar as teorias e as hipóteses. Sua importância é tal que, sem evidência, uma teoria permanece apenas no campo das especulações. E, como sabemos, a ciência requer que as teorias sejam sustentadas por dados concretos, coletados de forma rigorosa. A validação da teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, precisou de evidências experimentais que confirmassem suas previsões. Na construção do conhecimento científico, razão e intuição são também dois elementos que, embora aparentemente opostos, desempenham papéis importantes e, em muitos casos, complementares. A razão refere-se ao pensamento lógico e analítico, que permite a formulação de hipóteses, também a estruturação de experimentos e a interpretação dos resultados, sendo indispensável para o rigor científico, ao procurar garantir que as conclusões sejam baseadas em evidências sólidas e processos lógicos. No entanto, a intuição também desempenha um papel significativo, especialmente na geração de novas ideias e novas hipóteses. Muitas descobertas científicas surgiram de insights intuitivos que, posteriormente, foram confirmados pela investigação racional e empírica. Percebam, pois, que a intuição pode guiar os cientistas para áreas de pesquisa promissoras, mesmo antes de haver uma base lógica completa para explorar esses caminhos. Outro conceito central na ciência é a causalidade, que se refere basicamente à relação entre causa e efeito. Entender como diferentes fatores influenciam um determinado fenômeno é essencial para o desenvolvimento das teorias científicas. Entretanto, a determinação da causalidade pode ser complexa. Nem sempre é possível estabelecer uma relação causal direta, especialmente em sistemas complexos, onde múltiplas causas podem estar interligadas. Além disso, a ciência moderna já reconhece que a causalidade pode ser não linear e que efeitos podem surgir de interações entre múltiplos fatores. Na sequência, temos a objetividade e a neutralidade, que são ideais da prática científica. A objetividade implica que as conclusões científicas devem ser independentes dos valores,
crenças ou interesses pessoais dos pesquisadores, ao passo que a neutralidade requer que os cientistas conduzam suas pesquisas sem preconceitos ou preferências que possam influenciar os resultados. No entanto, atingir a objetividade e a neutralidade completas pode ser desafiador, pois os pesquisadores muitas vezes são influenciados por suas experiências, pela formação e contexto cultural. Ainda assim, a ciência busca minimizar essas influências por meio de métodos rigorosos, como o uso de duplo cego em experimentos clínicos, revisão por pares e, naturalmente, a replicabilidade dos estudos. A linearidade refere-se à ideia de que eventos ou processos científicos seguem uma sequência ordenada e previsível. Muitos processos na ciência natural são descritos por modelos lineares, nos quais mudanças em uma variável resultam em mudanças proporcionais em outra. Porém, a ciência contemporânea também tende a reconhecer a existência de processos não lineares, nos quais pequenos fatores podem causar grandes impactos, como observado na teoria do caos. A observação, por sua vez, é um dos métodos mais antigos e fundamentais na ciência. Ela envolve o uso dos sentidos para coletar dados sobre o mundo natural. Contudo, a observação direta pode ser limitada por fatores como a precisão dos sentidos humanos e a subjetividade da interpretação. O uso de instrumentos como telescópios, microscópios e sensores tem ampliado nossa capacidade de observar o mundo com maior precisão e objetividade. Ainda no que diz respeito ao conhecimento científico, ele também pode ser classificado como específico ou geral. O conhecimento específico refere-se a descobertas ou teorias que se aplicam a um contexto limitado, como o comportamento de um tipo específico de célula em determinadas condições. Já o conhecimento geral se aplica a uma ampla gama de situações, como as leis da termodinâmica que governam sistemas físicos em geral. Na prática, a ciência busca um equilíbrio entre especificidade e generalidade. Nesse caso, o desafio é desenvolver teorias que sejam suficientemente específicas para serem úteis em contextos particulares, mas também gerais o suficiente para serem aplicáveis a uma variedade de situações. A falsificabilidade é um conceito central na epistemologia e na metodologia científica. Este princípio é fundamental para a construção e a validação do conhecimento científico, pois determina se uma teoria ou hipótese pode ser testada e potencialmente refutada por evidências empíricas. Falsificabilidade refere-se à capacidade de uma teoria ou hipótese de ser sujeita a testes que poderiam demonstrar sua falsidade. Em outras palavras, uma teoria é considerada científica se for possível, em princípio, conceber uma observação ou um experimento que poderia contradizê-la. A falsificabilidade permite distinguir as teorias científicas das pseudocientíficas, que muitas vezes são formuladas de maneira que não podem ser testadas ou refutadas. Em termos de seus objetivos, a ciência procura não apenas descrever fenômenos, como também predizer e controlar eventos futuros. A capacidade de prever, inclusive, é um indicativo da robustez de uma teoria científica. Por exemplo, a mecânica clássica permite prever com precisão o movimento de corpos em diferentes condições. Além da predição, a ciência busca o controle dos fenômenos, especialmente nas ciências aplicadas. Outro conceito importante neste nosso estudo diz respeito aos paradigmas. Basicamente, paradigmas são modelos ou padrões amplamente aceitos que orientam a pesquisa científica em um determinado campo. Eles fornecem um conjunto de suposições, métodos e práticas que os cientistas utilizam para conduzir suas pesquisas. Todavia, curiosamente, a ciência progride por meio das mudanças de paradigma, ou seja, quando novos modelos emergem para substituir os antigos. Essas mudanças ocorrem quando o paradigma existente não consegue explicar novas observações ou resolver anomalias persistentes. A mudança de paradigma é muitas vezes revolucionária, alterando profundamente a maneira como a ciência é conduzida e entendida. Finalmente, chegamos ao realismo e ao relativismo, que representam duas visões de mundo distintas na ciência.
O realismo afirma que a ciência descreve a realidade objetiva e de forma independente da percepção humana. Segundo essa visão, as teorias científicas são verdadeiras ou falsas com base em como elas correspondem à realidade. O relativismo, por sua vez, argumenta que o conhecimento científico é influenciado por fatores culturais, históricos e sociais, e que não existe uma verdade objetiva única. De acordo com essa perspectiva, as teorias científicas são construções humanas que refletem o contexto em que foram desenvolvidas. Apesar de serem ideias contrárias, ambas têm implicações importantes para a prática científica. O realismo sustenta a busca por verdades universais, enquanto o relativismo chama a atenção para o papel das influências sociais e culturais na ciência. E para concluir a aula, eu deixo o seguinte questionamento. Na sua opinião, você concorda mais com o realismo ou com o relativismo? Responda nos comentários e até a próxima aula.